Olá, e hoje é segunda-feira e eu quero trazer aí uma injeção de ânimo para começar a semana. Nós estamos aí com algumas já aí descobertas, né, em andamento aí com as vacinas da Covid-19 e eu estou aí para trazer uma vacina contra o desânimo, né? Pensando aí que nós tivemos aí alguns tempos aí não muito bons, né, nos últimos meses para a nossa área da cultura em especial, mas hoje eu quero trazer aí então algumas ideias aí um pouco mais otimistas, né, para a gente enfrentar aí o resto dos meses que nós temos pela frente. Eu havia falado no início do ano, eu fiz um vídeo, né, em janeiro, na primeira semana de janeiro, falando sobre planejamento, né? E eu já falei aqui neste canal várias vezes, né, que eu costumo ser otimista por natureza, né? Até porque eu acho que tem determinados momentos que o pessimismo também não ajuda em nada, né? Então a gente precisa aí se movimentar em direção às possibilidades, né? O que a gente pode fazer para melhorar a situação. Eu lembro que em janeiro eu não fazia a menor ideia, a menor noção, né, do que ia acontecer conosco aí, a questão da pandemia, né, que foi decretado aí em março, né? Eu não tinha a menor ideia sobre isso, mas a gente sabia, claro, né, que existia aí um vírus lá na China, mas a gente não estava ainda pensando nisso, né, imaginando que tudo isso fosse acontecer. E lá em janeiro, então, eu falava sobre planejamento e eu lembro que eu trouxe justamente duas informações que eu vou falar agora aqui, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, que eu falava que a gente tinha que, era interessante, né, que nós começássemos a planejar o nosso ano no início do ano e não deixar para março, né? Eu lembro que eu falei isso lá, para quem não assistiu o vídeo, assista, porque eu trago dicas importantes sobre planejamento. Eu não vou repetir hoje agora aqui, mas eu falava que era muito importante a gente então começar um planejamento para o ano inteiro e pensar nos imprevistos, né? Que os imprevistos eles sempre podem acontecer. De fato, né, a gente pode dizer aí que aconteceu um imprevisto muito maior do que a gente poderia, inclusive, prever, mas eu, como já tinha me planejado, como eu costumo fazer o meu planejamento em janeiro, eu não deixo para fazer em março, né, eu gosto de fazer no início do ano, eu praticamente consegui seguir tudo aquilo que eu planejei. Continuo seguindo, continuo aí executando aquelas atividades que eu havia me programado, mesmo aí diante desse cenário, né, que nos encontramos aí a partir de março. Mas uma outra questão importante que eu falei lá em janeiro e eu quero trazer aqui para vocês, eu quero trazer aí duas informações importantes. Uma nós temos aí 3 bilhões, né, que já foram, né, a semana passada a medida, teve uma outra medida provisória aí que liberou os recursos aí, então, da Lei Emergencial da Cultura. Então esses recursos já foram liberados para os municípios e para os estados. Então nós temos aí em agosto, né, o Brasil inteiro aí começa a se movimentar em direção aí à distribuição deste recurso, né? Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é essa. Esses recursos, eles vão ser, já estão liberados e as coisas vão começar agora a acontecer a partir de agosto, ou seja, semana que vem, né? Nós iniciamos o mês de agosto e se a gente for parar para pensar, nós temos 5 meses para acabar o ano, né? Ou seja, esses recursos eles terão que ser distribuídos até o final do ano, como eu já falei no vídeo anterior, até dezembro de 2020. Então nós temos 5 meses pela frente para utilizar, né, para usufruir desses recursos. É importante a gente lembrar, como eu disse que eu costumo ser otimista por natureza, que nunca aconteceu no Brasil um valor tão alto direcionado para a cultura de uma vez só. Né? Esses 3 bilhões direcionados serem repassados do governo federal todos de uma vez só aos estados e os municípios, isso nunca aconteceu na história.
né? Considerando o orçamento da cultura que é aprovado no início do ano para a renúncia fiscal e para o direcionado com recursos direto, né? Diretamente da cultura, da Secretaria Especial da Cultura, através lá do Fundo Nacional de Cultura, nunca houve um valor, um montante tão alto como este. Então, pensando que a partir de agosto começa aí, vai começar, já estão, né, se preparando, já estão formulando editais na área da cultura, também eu havia falado lá no início do ano que os patrocinadores também começam a se movimentar normalmente, não que os patrocinadores não patrocinem projetos antes no primeiro semestre, mas a boa parte acontece no segundo semestre. Então, os patrocinadores começam a se movimentar para patrocinar projetos culturais a partir do segundo semestre. E nós já estamos no segundo semestre, né? Nós já estamos nos direcionando para o final do ano. Então, as duas possibilidades eu estou trazendo aqui para vocês. Uma é através dos editais aí desse valor, desse recurso que foi destinado para a cultura. E a outra possibilidade é através dos patrocínios, né, das empresas, os patrocínios através da Lei de Incentivo Fiscal, que aí já estou falando aqui de uma outra lei, que não é da Lei Emergencial da Cultura, mas da Lei de Incentivo Fiscal. Seja a lei, e aí eu já falei também em vídeos anteriores, seja a lei federal, as leis estaduais ou as leis municipais, que também têm as leis de incentivo fiscal em esfera estadual e em esfera municipal. E a dica que eu quero dar para vocês aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, eu me reuni aí semana passada com alguns projetos que eu trabalho, diga-se de passagem, projetos grandes aí de ações, de eventos, né, inclusive evento ao ar livre, outros eventos aí que são shows, né? E o que a gente está planejando até o final do ano, né? A gente fez as readequações, né? Projetos da Lei Rouanet, então a gente readequou, não esqueçam de readequar os seus projetos através do SALIC, né? Eu até pensei em fazer um vídeo específico sobre isso, é muito importante readequarem os seus projetos a esta realidade, né? Pelo menos até dezembro de 2020, pensando também que no ano que vem, aí a gente não sabe, mas provavelmente no início do ano, né, então começará de forma muito lenta aí as atividades culturais. Não sabemos ainda bem como e quando, mas o que nós conversamos aí então é pensar nesses projetos agora, né? Nós temos que pensar agora, seja eles para edital, para prêmios ou para lei de incentivo fiscal, pensar em projetos de forma virtual, imaginando já que posterior essas atividades de formas virtuais poderão posteriormente ocorrer então no formato presencial, né? Então a gente pode já construir projetos num primeiro momento ações virtuais e num segundo momento pensando já em ações presenciais, conforme aí, claro, conforme o decreto que nós temos aí vigente, né, que a gente não sabe como é que vai ficar para o ano que vem. Mas o bacana aí que a gente conversou e que eu queria compartilhar aqui com vocês é que esses projetos que nós estamos, essas ações que nós estamos hoje pensando de forma virtual, é legal, é bacana, porque nós estamos divulgando, né, para um número maior de pessoas, muitas pessoas que não iam de forma presencial naquele espetáculo, naquele show, naquela palestra, por motivos financeiros, por motivos até muitas vezes de segurança, né? A gente sabe que à noite, né, de uns anos para cá, o público também reduziu dos eventos noturnos por questões de segurança. Tem a questão do tempo, né? A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, não vai sair de novo para ir assistir um espetáculo, para ir assistir uma palestra. Então, as atividades virtuais, elas facilitaram esse acesso, né? E pensando nesse público que não tinha esse hábito de ir nos eventos de forma presencial e que agora estão assistindo esses eventos, esses espetáculos, essas palestras de forma virtual,
também de uma certa forma estamos aí despertando uma certa curiosidade para que essas pessoas venham a conhecer os nossos trabalhos, os nossos espetáculos de forma presencial, né? A gente não tinha pensado nisso antes, mas esse número maior de pessoas hoje é muito legal, porque isso acontece mesmo, de fato, na prática. Existem, inclusive, experiências, não quero me estender muito aqui, mas existem experiências na prática, né? Inclusive na Europa, nos Estados Unidos foram feito isso muito antes de pandemia, de isolamento social, de eventos virtuais como forma de divulgação de uma atividade para despertar a curiosidade no público, para que esse público queira, se interesse a ir presencialmente, né? Uma vez que ele conheceu, gostou, se interessou, achou legal, achou bacana, ele fica curioso, agora eu quero ver esse espetáculo presencial, né? Porque presencial é mais interessante ver o jogo de luz, é mais interessante ver o palestrante pessoalmente, eu posso conversar, eu posso fazer perguntas. Então essas atividades virtuais, elas também, elas têm um alcance maior de pessoas e elas despertam aí a curiosidade para que então depois essas pessoas possam se tornar um público presencial. Então fica aí a dica, né? Essa semana aí começando aí com ânimo, pensando aí que nós temos aí a última semana do mês de julho, nos preparando para o mês de agosto. Espero que vocês já estejam elaborando os seus projetos. Não deixem de assistir os vídeos, que eu tenho aqui diversos vídeos sobre elaboração de projetos, vídeos curtos, objetivos, para que vocês comecem a fazer os seus projetos. E a gente continua aí, sempre trazendo novidades. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Não deixem de aproveitar, porque são válidas e preciosas. Um beijo e até o próximo vídeo.